JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Então, boa tarde. Meu nome é Carolina. Sou coordenadora executiva do Projeto Patrimônios Negros de Juiz de Fora, idealizadora da websérie Grito Urbano, e estamos aqui, né, para poder entrevistar o Pedro Oldi, contar um pouquinho da sua história, né, para a gente no movimento hip hop de Juiz de Fora. Prazer estar aí conversando com vocês. Valeu, Carol. Vamos que vamos aí, vamos relembrar aí de muita coisa legal que aconteceu aí na história do hip hop de Juiz de Fora. Para começar, a gente faz um roteiro misto de entrevista de história oral, né? Então a gente pega um pouquinho da sua vida, né, para você ir rememorando, e a gente parte para a área temática, que é o hip hop. Então, começando, eu gostaria que você se apresentasse, falasse se você é natural de Juiz de Fora, né, contasse um pouco da sua infância, como que foi a sua adolescência, essas questões assim mais pessoais. Beleza. Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas eu só fui nascido lá porque logo assim, com 3 semanas de vida, eu já vim para Juiz de Fora, porque a minha família toda é de Juiz de Fora, mas aí tenho uma tia médica que estava morando lá na época, aí por isso eu acabei nascendo lá. Mas aí, a partir disso, eu fiz toda a minha construção, assim, em Juiz de Fora. Foram 25 anos, assim, na cidade. E o início foi bem, assim, vamos dizer, comum, assim, não tinha esse contato com a arte, assim, diretamente, assim, na minha família e tal. Eu não tinha muito essa vertente, mas aí eu fui, através da escola, descobrindo um pouco mais, gostava muito das aulas de português, gostava de história, gostava de coisas relacionadas a essa área da humanas, né? E aí chegou em um certo momento que a gente foi aprendendo lá sobre poesia, sobre esquemas de rimas, sobre produção de texto, e eu lembro que, assim, eu já tinha me identificado, assim, na hora, sabe? E, paralelo a isso, eu também sempre fui uma pessoa que gostou muito de escutar música, né? Então, desde que eu era pequeno, assim, eu já me propunha a fazer pesquisas de diversos gêneros musicais e tal. E até um determinado momento eu tenho encontrado o rap, né? Principalmente o rap nacional, assim. E, e aí foi um momento onde juntou meio que as duas coisas, sabe? Porque eu estava vendo um pouco sobre rima, poesia, na escola, e, e fora dela eu estava começando a consumir arte, né? Aí eu falei, acho que eu posso fazer, quero entender um pouco. Isso eu devia ter, eu acho que uns 13 anos de idade. É uma era que ele estava começando a internet, assim, aqui a se popularizar, que era 2003, 2004, 2005, né? Então, assim, as coisas ainda estavam engatinhando ali, e eu pude ter o acesso bem cedo, assim, ao computador, e a partir disso eu comecei a pesquisar sobre tudo, assim, sempre fui muito curioso, né? E fui pesquisando sobre a história do movimento, e fui pesquisando como eu poderia fazer parte e tal, e tive esse contato online, assim, meu primeiro contato, que era uma galera que fazia batalhas de rimas na internet, isso em 2005, 2006, tem bastante tempo. E aí era gente de todo o Brasil que fazia competições de rimas escritas, assim, era uma parada, assim, bem legal, assim. E só que eu era muito novo, né? Eu nem sabia se isso tinha em Juiz de Fora. Eu te falei, não, eu tinha 13, 14 anos, né? E aí eu lembro que um amigo desses da internet, assim, me falou que tinha movimento na cidade. Aí foi começando a chegar as primeiras informações para mim de que existia movimento hip hop em Juiz de Fora, né? E o primeiro contato que eu tive foi quando eu tinha 15 anos. Tinha uma loja no Shopping Santa Cruz, no segundo piso, que chamava Gangsta. E essa era uma loja de artigos de hip hop, né? E aí foi lá que, assim, tudo começou.
Entendi. Em qual colégio você estudou, quando você teve acesso a rima, poesia? Eu estudei no Grambre. No Cranberry. E nesse período, assim, quais bandas você começou a escutar? Tinha algum rapper que te chamava mais atenção? Assim, o primeiro, acho que foi até internacional, que estava na época muito forte, era o Eminem, né? Até pelo próprio filme 8 Mile, que lançou, e aí foi um filme que foi muito importante, assim, foi o primeiro contato de muitas pessoas de ver batalha de rima, né? Acontecendo, né? Mas de internacional, eu lembro que eu tive esse primeiro contato com o Eminem, mas eu já falei logo que eu queria escutar alguma coisa que fosse da minha língua, que fosse mais próximo. E, e aí eu já fui começar logo pelos clássicos, Racionais, Sabotagem. E aí, depois de eu ter conhecido os clássicos, eu comecei a consumir muito rap underground, que foi o que depois eu também comecei a fazer e a cantar, né? Que aí grupos como Black Alien, Quinto Andar, essa galera, assim, que fazia um rap mais lado B, assim, Uhum. e na real já curti os dois e percebi que era mais ou menos ali que eu me encaixava, que eu me encontrava musicalmente e principalmente também pelo que as pessoas falavam nas letras, né? Então, assim, eu lembro que escutando isso muito novo era muito forte. Eu lembro que eu nem entendia muitas coisas que eu escutava, assim, na época e só pensava, caraca, que pesado, né? E aí, hoje em dia, escutando as mesmas coisas, 15, 20 anos depois, né, e entendendo, eu falo, pô, que bom que eu continuei escutando aquilo, né, porque são os preceitos e a ideologia que eu sigo como um homem hoje, né. Muito massa. E dos elementos do hip hop, você chegou a praticar mais algum além do rap? Então, dos elementos eu já tive o contato já direto com o rap e, e aí fui principalmente pela vertente do improviso, né, das batalhas de rima, do freestyle, né, que eu acho que foi onde que eu mais me destaquei, né, nessa área, né, mas foi pelo rap mesmo e depois fui gostando de outras coisas que envolviam ali, que eu acho que a gente vai chegar em algum momento, que é a comunicação, enfim, que são outros elementos que a gente foi juntando ali com o hip hop, né? Que a gente fala que o quinto elemento do hip hop é o conhecimento, né? E eu boto como conhecimento todas essas áreas que abraçam também a cultura, né? E para mim, ela foi a comunicação, que foi uma das principais, que depois eu também me formei em comunicação. E essa parte de organização de eventos e tal, e tudo assim, mas a partir do rap mesmo. Os outros elementos eu não tinha muita vocação, não, apesar de admirar muito e de ter esses contatos com break, com grafite, com a discotecagem do DJ, né? Foi muito transformador também, né? Porque cada elemento tem uma cultura envolvida dentro dele e uma forma que as pessoas se manifestam, enxergam o mundo e dispõem sua arte para o mundo, né? Então, assim, também, mesmo não participando desses outros elementos, eu sempre senti que o hip hop ele é uma arte unificada, né? Então ele funciona, ele é mais forte quando todos os elementos estão juntos. Aí sim ele é hip hop. Senão, são só os elementos separados aí, enfim. Eu sempre me encantei como hip hop, como uma cultura que os quatro elementos poderiam estar conversando ali. Mesmo que às vezes a gente não tivesse estrutura para estar fomentando os quatro elementos ali, mas tinham pessoas ali se encontrando, sabe? Eu acho que os eventos, o encontro chama encontro por isso, né? Porque eu acreditava que eu queria pensar um espaço em que pessoas do hip hop pudessem se encontrar e, enfim, no caso a manifestação ali era batalha de rimas, mas a gente via diversas outras pessoas que faziam grafite, dançavam, eram DJs, mas que usavam aquilo como ponto de encontro. Então, para mim, a cultura hip hop ela se fortalece quando os quatro elementos estão juntos e quando ela também abre os braços para esse quinto elemento, que é o conhecimento. Que aí ela fica, a potência dela fica maior ainda, né? Sim, com certeza. Quando você se viu, de fato, um MC, um cantor de rap, assim? Então,
Essa pergunta, assim, para mim, acho que ela até precisaria de, sei lá, meses para refletir sobre isso, porque, na verdade, eu falo que o hip hop, ele transformou minha vida em diversos pontos, né? A parte de ser MC talvez seja a menor parte, porque antes de eu conhecer o hip hop, é, eu não tinha nenhum contato com consciência de classe, com debates sociais, enfim, igual eu te falei que estudei no Colégio Granbury, que era um colégio que só tinham pessoas brancas. Então, assim, eu vivia meio que uma bolha, assim, sabe? Então, assim, quando eu comecei a conhecer o hip hop, e principalmente quando eu comecei a frequentar a partir de 2007, que aí eu percebi que sim, que ali eu haveria uma mudança, assim, porque meus amigos eram outros, eles moravam em outros lugares, eles eram totalmente diferentes do que eu encontrava no colégio, e eu fui apresentado para esse universo do hip hop e tudo que envolve ele, né? Então, para mim, ser MC era mais, assim, eu acho que um motivo para eu poder participar daquilo, sabe? Porque era ali que e nas outras artes ali eu também não ia conseguir fazer. Em poesia eu já gostava e, enfim, e tinha facilidade ali em pensar rápido, em pensar as coisas e queria colaborar. Eu acho que o intuito, na real, sempre foi esse, de poder chegar e colaborar com a cena, assim, e porque ela colaborou tanto comigo, sabe? Então, ser MC no início talvez fosse um sonho artístico, uma parada meio tipo, quero ser jogador de futebol, quero cantar, sabe? Eu acho que quando eu era novinho, no início talvez fosse isso. Mas depois de 1, 2, 3 anos na cultura hip hop, apresentada toda aquela complexidade de coisas e tudo que envolvia, eu acho que esse sonho foi meio que se dissolvendo e eu entendi qual que era o meu real motivo ali, que era de ter uma outra visão de mundo, de conhecer onde eu me encaixava, de saber pelas coisas que realmente eu queria lutar e que eu queria levantar uma bandeira. Enfim, aí tudo mudou, essa parte de MC continuou, mas ela foi se desdobrando em muitas outras partes, sabe? E que para mim foram, na real, muito mais interessantes, porque através dessas outras partes, a gente sim conseguiu mudar vidas, perspectivas, realidades, sabe? Se fosse só pelo meu sonho de cantar e de ganhar batalha, eu acho que eu teria alcançado bem menos pessoas do que a gente conseguiu alcançar como coletivo e como produtor de cultura independente, assim, sabe? Então é muito legal essa parte de cantar, de ter esse protagonismo ali, mas quando você consegue perceber que está fazendo a diferença, é muito mais legal, né? O hip hop é um movimento transformador, sem dúvidas, né? E quais eram esses eventos que você frequentava, né? Que você começou a frequentar, que você começou a conhecer outras pessoas, a se enturmar ali com a cultura hip hop também? Ah, muito legal. É, então, aí a gente precisa voltar ali no ano de 2007, que foi o ano que eu fui a primeira vez, assim, no evento, né? Eu já fazia umas rimas ali, igual eu falei, nessa parte na internet, já em 2005 e tal, bem novinho. E aí, em 2007 eu conheci essa loja que eu te falei, e aí foi lá, sabe? Nessa loja Gangsta, no Shopping Santa Cruz, rolava tudo, aos sábados rolava uma roda de rima. Então, alguns MCs se encontravam lá e o DJ botava um instrumental e a galera ficava rimando, né? E aí foi isso que eu fiquei sabendo. Aí eu falei, vou lá um dia. Eu era muito novo, muito tímido, chamei um amigo meu. E aí a gente foi lá no shopping Santa Cruz, passamos na frente da loja e não tinha ninguém, assim. Eu falei, caraca, acho que essa parada não rola aqui, que era meio caô, não sei. E aí a gente ficou tímido, não entrou na loja, ficamos andando no shopping, andamos tipo 2 horas e não entrava nenhum MC na loja, não tinha ninguém rimando. E uma hora a gente tomou coragem de entrar, sabe? Depois de muito tempo mesmo. Eu entrei na loja com uma vergonha, assim, sabe? E falei com a galera, aí, pessoal, aí que rola uma rima e tal. Aí a galera falou, sim, só que hoje o pessoal acabou que não veio, né? Mas rima aí. Aí o cara me deu um microfone na mão, soltou um instrumental. Eu lembro que era o DJ FJ. E eu
falei, pô, não sei nem rimar no microfone, mano, mas eu vou fazer aqui fora do microfone. Aí fiz, sei lá, tipo uns 20, 30 segundos de rima, assim, bem simples. Mas acho que os meninos perceberam que eu amava aquela parada, assim, que eu tava muito entusiasmado. E eles falaram, ó, vem aí sábado que vem, que vai ter uma galera, cara, vai ser legal e tal. Aí passou uma semana, eu fui lá de novo, só que dessa vez, quando eu já cheguei na porta da loja, já tinha uns três caras rimando, e eu falei, caraca, a parada acontece mesmo. E aí eu fui, assim, botei a cara e conheci a galera toda, sabe? Foi, por exemplo, na Gangsta que eu conheci o Ice, que eu conheci o Lobão, que foi o meu primeiro parceiro de rap. A gente teve um grupo musical chamado Base Rap, né? Com a galera da Zona Norte. E foi ali que eu me senti abraçado e as pessoas viam que eu queria fazer rima, sabe? E foram diversas pessoas que eu conheci nessa loja, Miranda, foi lá que eu fui ouvir a primeira vez sobre Silva Soul, sobre as coisas que estavam rolando assim nessa época. O Telim também, que é muito importante, ele também estava lá nessa época. O Ronald Dilon, que hoje que canta num grupo de pagode aí de fora, mas ele era MC na época também, era o MC Diamante. Não sei se você conhece o Ronald, mas eu esqueci o nome do grupo dele, mas é um dos grupos bem famosos aí de pagode de Juiz de Fora. E, e aí tinha essa galera, sabe? E o pessoal ali. E esse ano específico foi um ano que o Jagal faleceu, né? E o Jagal, ele foi um dos maiores expoentes do hip hop de Juiz de Fora, né? Então, assim, quando eu cheguei no movimento, tava um sentimento meio esquisito, assim, sabe? De término de ciclo, de uma pessoa que era muito importante, não estava mais lá. E a galera tava fazendo eventos póstumos, né, em homenagem ao Jagal, né? Eu lembro que um dos primeiros eventos que eu fui foi esse, foi, se eu não me engano, uma edição especial do Batendo de Frente, que era o evento que o próprio Jagal realizava. É, enfim, foi um evento de homenagem com ele, para ele. E aí tive contato também com o Ileso, nessa época, que era uma das pessoas que estava na frente, com o Grafiteiro Reis, que hoje em dia está lá no Sul, mas é um cara muito importante, tanto para dança e tanto para o grafite. A galera que na época era JF Crio, depois virou Associação Jusforana de Hip Hop, né? E aí depois foi a Adenilde, toda essa galera eu fui conhecendo aos pouquinhos nesse movimento de homenagem ao Jagal, né? E na época também o Negro Búrsola realizava o Café com Hip Hop. E era o evento que estava rolando assim com mais periodicidade na época e foi nesse evento que eu devo ter feito as minhas primeiras rimas num palco assim e depois também nos eventos da galera da Associação Jusforana de Hip Hop, que também tinham festivais de rap como JF Rap, enfim, vários outros eventos que a galera realizava, principalmente naquele espaço ali do CCBM. A maioria dos eventos que eu fui nesse início eram realizados nesse espaço. E tava, eu acho que era isso, assim, era mais ou menos essa cena que quando eu cheguei, né? E, e aí fui começando a participar, ir no evento de toda essa galera. E chegou um determinado ano, que foi o ano, se eu não me engano, ou final de 2010, ou início de 2011, que eu fui lá na casa do Ileso, e a gente estava conversando sobre hip hop. Já tinha 3 anos, 4 anos que eu já frequentava os eventos, que eu já tinha esse grupo de rap, né, chamado de Base Rap. Enfim, já era um pouco ali conhecido na cena, né? E ele falou, pô, eu acho que tá na hora de você começar a contribuir também como um ativo produtor cultural, sabe? Começar a pensar fórmulas de produzir a cultura hip hop aí também nas cidades. Meio que me deu uma chamada, assim, sabe? E eu lembro que isso foi muito marcante, assim, para mim na época, porque eu já era um pouco mais velho, já devia estar para os 17, 18 anos, né? Então eu já me sentia mais confiante para poder produzir alguma coisa. Também já tinha entrado na Facom, e aí que iniciou a ideia do encontro de MCs, né? Porque nessa época que eu entrei,
os eventos, não existiam muitos MCs de freestyle na cidade, sabe? Então a gente não tinha muito nem como fazer batalhas. Isso era uma coisa que eu lembro que me frustrava demais, sabe? E quando eu batalhava era sempre com as mesmas pessoas. Então eu pensava, pô, a gente tem a galera aqui dos grupos de rap, a gente tem a galera da dança que na época era muito forte, Expressão e Arte, o Remil já existia, já era muita gente, e vários outros grupos de dança, e vários crios de b-boys também, que já existiam na época. Não sei se você conversou com o Gustavo, né? Que é o Flow Killa, que também tava lá nessa época, o Zebu também tava dançando essa época lá. Ah, Beleza. você já deve estar ligado da galera toda, né? Esse pessoal tava todo lá, né? E aí eu ficava meio que incomodado, assim, com essa situação, sabe? Porque eu via que o que eu mais gostava ali de fazer dentro dos elementos era uma cultura com poucos adeptos. Não tinha muitos adeptos da rima de improviso em Juiz de Fora. E eu lembro, assim, pelo que eu conversava com a galera, que era o Jagal, ele puxava muito isso, assim, porque ele tinha muitos contatos com a galera do Rio, então ele trazia a galera da batalha para cá. Então, assim, realmente, ele ter partido em 2007 foi um momento muito pesado para a cultura, um grande hiato, assim, sabe, porque é um grande ativo cultural que tinha muitos contatos, sabe, faleceu. Então, assim, Juiz de Fora perdeu muito essa época. Então, foram anos meio que eu acho que de reconstrução e de uma virada de cena, né? Porque se parar para pensar em gerações, assim, do hip hop em Juiz de Fora, né? Você tem aquela primeira geração, sei lá, com Dona Denilde, DJ Nonô, PMC, uma galera das antigas, assim, bem antigas, Ileso e tal, e depois a gente vai vindo uma outra segunda geração, e aí eu vou chegando na terceira geração, assim, que é depois dessas lendas aí que eu falei. E, enfim, e foi muito legal, assim, na época, lembrar, assim, de tudo isso, porque, ao mesmo tempo, eu estava me formando como ser humano, né? Então, assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Mas estava acontecendo. E aí, em 2011, surgiu o encontro. E como foi essa organização para começar a fazer o encontro de MCs? Quem estava te ajudando ali nessa produção? Então, assim, no início, é, é, eu estava realizando alguns eventos com o Telin e com o Marcelo Castro. É um evento que estava rolando no Music na época, que chamava Meu Black é Assim, e na época a gente trouxe Marechal, Benegão chegou a vir, enfim, era uma festa bem legal, assim, que rolava lá. Esse foi o primeiro contato de evento que eu tive fazendo em parceria com eles dois. Na época eu estava andando muito com o Telin, principalmente, e ele já é um pouco mais velho que eu, já dessa final da primeira geração, já na segunda geração, né? Ele, então, assim, eu tinha tudo a aprender ali com ele, assim, sabe? Ele já conhecia todos os acessos, já sabia como fazer, então, assim, eu entrei com eles para fazer esse evento, e aí foi muito legal. E aí eu falei meio que com eles, falei, pô, quero fazer um evento de batalha de rima, sabe? A gente já tá fazendo uma festa aqui e eu doido para poder batalhar, para rimar, assim. Era muito para também esse intuito de tipo, pô, eu queria muito manifestar aquilo, sabe? E era meio frustrante não ter uma cena de batalhas na época, porque realmente não tinha, né? Não, por não ter tantos adeptos, né? E aí, no início, quando começou mesmo, eu lembro que tinha uma. Eu esqueci o nome da moça agora, que isso é até complicado isso. Mas tinha uma menina que era fotógrafa na época que eu lembro que eu falei com ela, ela falou que animava de ir para fotografar, foi tudo meio que assim. Falei, pô, vamos fazer o evento? Aí eu chamei uma menina para fotografar, aí eu chamei o Ileso para fazer as telas de grafite, eu chamei o menino que fazia beatbox na época, o Buia, e aí a galera veio, assim, sabe? Foi meio que um evento espontâneo. Eu só peguei um alvará na prefeitura, consegui uma tela, a gente se juntou ali na Praça Antônio Carlos, né? Que mudou de nome, né?
Mas ali onde, do lado onde tinha a pistinha de skate, a gente juntou para se encontrar, sabe? Uma pessoa que foi muito importante para mim nesse início, e que também abriu muito minha cabeça e foi um grande suporte, organizador do encontro de MCs, foi o Nescau, é, que é irmão do Johnny BS, e que na época ele tinha um grupo de rap chamado Pro Versus Crew, que era uma galera meio contemporânea, assim, da minha geração, e que me apoiou muito, assim, principalmente porque ele já tinha noção de design, de mexer em vídeo, enfim, eu não tinha tanta experiência em nada disso, assim, na época, então ele foi uma pessoa muito importante, e como essa ideia de encontro era realmente um encontro, que não era nenhuma batalha de rimas no início, né, a gente era meio que era uma roda de rimas, que a ideia era se encontrar, né, a galera que foi organizadora do evento foi surgindo de forma orgânica, sabe? Ia aparecendo um ali, outro aqui, a gente foi conhecendo as pessoas que fizeram o encontro acontecer, né? A gente conheceu a Isa, o Fabim, a Brenda, todo mundo nesse processo de estar colando ali, porque a gente fez a primeira edição em fevereiro, a segunda foi rolar só no final do ano. Mas quando a segunda rolou, a ideia era começar a rodar as praças da cidade. E aí a gente fez a primeira edição na PAC, a segunda na PAC, e a partir da terceira a gente já começou a fazer quinzenalmente e rodando vários lugares da cidade. Aí a gente alcançou, a gente percebeu que era isso, a gente precisa rodar aqui a cidade para achar as pessoas que deve ter gente que rima ali, ou deve ter alguém que queira ajudar. Sei lá, era bem inocente, assim, pelo menos da minha parte, porque eu era novo e só queria encontrar gente do hip hop, gente que gostava de batalha de rima, sabe? É, e os eventos também tinham isso, né? Tinham muito poucos eventos de hip hop na cidade. Então, você imagina, a nossa galera se encontrava, sei lá, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Pô, eu queria ver esse pessoal todo dia, sabe? Então, o encontro surgiu meio que nessa necessidade aí de vamos fomentar aí a cena das batalhas de rima, mas vamos fomentar um encontro da galera do hip hop, sabe? Pro pessoal estar junto, pro pessoal cada um manifestar sua arte aí, e a gente gosta de passar tempo junto fazendo hip hop, fazendo cultura acontecer. Aí foi crescendo, né? Eu consigo entender perfeitamente esse negócio de querer encontrar cada vez mais pessoal, a galera. A gente estava tendo as quartas hip hops aqui no mercado cultural em Ciais, né? Então, assim, toda semana eu estava vendo a galera, não sei o quê, contato com a dona Denilde e tal, e aí, final do ano, né, encerrou, mas deve voltar a ter esse ano. Eu já estou assim, nossa, quando que vai voltar, né? E tudo. Também o Batidão do Agosto Negro, com a dona Denilde, com o Zói. Aí eu estava vendo eles assim, quase todo dia, aí de repente distancia e a gente fica assim, nossa, quero estar com essa galera de novo. Realmente, assim, eu me envolvi muito com hip hop por causa da websérie, a partir da websérie, apesar de já curtir muito o movimento muito antes, mas, e assim, eu fiz muitas amizades, né, assim, vínculos muito especiais, então, assim, inexplicável, né, vamos dizer assim. E nessa época aí também, no primeiro encontro mesmo, o Ice já estava. Ele era uma dessas poucas pessoas que faziam rimas de improviso na época, né? Eu lembro que ele fazia, o Telim fazia, eu fazia, o Lobão fazia. Então, era um grupo de poucas pessoas, assim, sabe? Mas ele estava lá nesse primeiro dia e ele foi uma das pessoas que mais comprou a ideia, assim, das batalhas de rima. Porque no início as outras pessoas da cena ainda não entendiam muito o que estava rolando, assim, porque era uma troca de geração, era uma galera muito nova, né? E eu era muito novo e era ali o organizador, o fundador da parada, então, assim, ele foi uma pessoa que legitimou o encontro, sabe? Uma pessoa da velha escola, uma pessoa que representa o hip hop pra caramba da cidade de Juiz de Fora, né? Então, assim, quando ele chegou e deu o aval dele,
Aí eu falei, agora tá tranquilo. Se o Ice tá colando, tá vindo, tá falando que a gente é legítimo aqui, porque ele sabia, porque ele estava dentro, né? Ele frequentava, a gente já se conhecia também há muitos anos, né? Então ele sabia que eram pessoas ali querendo rimar e ele se tornou uma dessas pessoas, porque a história do Ice, do encontro de MCs, elas se encontram em diversos momentos e se confundem em diversos momentos da grande trajetória do Ice, né? Que é gigantesca, né? Mas nos anos que a gente fez o encontro, nos 7 anos que a gente produziu o encontro, assim, ele sempre foi um cara muito presente e era considerado para nós como um dos organizadores também, como pessoas principais do projeto. Sempre a gente tentava envolver ele de alguma forma e quando ele também era um grande organizador de eventos, né? A gente procurava também sempre apoiar e acreditar numa coletividade também entre organizações de hip hop ali em Juiz de Fora. Então, para mim, ele foi essa ponte, assim, sabe, do encontro de MCs com as outras pessoas, com a cena hip hop da cidade, com a cena que já vinha antes da gente. E isso foi muito importante, porque eu acho que a gente só conseguiu ter tantos anos de atuação e tantos eventos, porque a gente tinha essa base sólida, né? Talvez se fossem só pessoas novas, como eu na época, a gente não tivesse essa solidez. Mas como a gente tinha pessoas importantes da cena falando que aquilo era legítimo e que elas frequentavam aquilo, dava uma força extra, assim, sabe? Então, assim, não tem como falar de encontro de MC sem falar de Ice, não tem como falar de hip hop de Juiz de Fora sem falar de Ice, sem falar de Jagal, sem falar de Dona Denilde, né? Então, assim, para mim, essas são as principais pessoas do hip hop de Juiz de Fora, junto com o Ileso também. E com muitas outras pessoas que tem, mas, assim, para mim, esses quatro são os meus grandes mestres e a pessoa que eu sou hoje é muito por causa do exemplo dessas outras pessoas. Você falou que rodava algumas praças, né, o encontro de MCs. Eram locais no centro da cidade, vocês chegaram a ir para outros bairros, para além de praças, há registros que aconteceu também no antigo DCE, né, os encontros. Como que era isso? E como era feita a escolha também de qual local que ia ser? Então, isso era uma grande questão, né? Não posso, eu não sei qual palavra muito usar, mas a gente foi muito questionado, talvez, por ser um evento que só rolava nos centros das cidades e não rolava nas periferias da cidade. Muita gente indagava a gente, por que que não rola aqui no meu bairro? Porque não... e tem motivo assim para isso, que na época a gente tinha muito são dois motivos na real, né? O primeiro é por eu ter falado essa ligação do espaço ali do CCBM, da Praça Antônio Carlos e dali para mim com hip hop, pelo menos na época que eu cheguei era muito forte. E o segundo é que eu percebia um pouco que quando a gente fazia eventos, quando eu ia em eventos de bairro, fui num evento no Santa Cândida, fui num evento lá na Zona Norte, em Benfica, eu percebia que eram eventos muito nichados em pessoas do próprio bairro. E, na minha visão, assim, na época, talvez se eu promovesse algo que fosse central, ficaria meio caminho para todo mundo. E também a gente colocaria o hip hop no centro da cidade, no holofote da sociedade. É, eu acho que não é segredo assim para ninguém que o encontro sempre teve essa vontade de popularizar o hip hop na cena. A gente sempre filmou, fotografou, registrou os eventos. Eu acredito que era uma organização que já nascia de outra geração, né? Onde o acesso à tecnologia era muito mais fácil, onde as redes sociais já estavam começando a existir, né? Então, assim, a gente já pegou a cena num momento diferente, né? E era isso, assim, sabe? Para mim, se a gente marcasse ali na Praça Antônio Carlos, ou na Praça ali do Vitorino, ou na Praça do São Mateus, ou no Parque Alfred, foram lugares que tiveram eventos, assim,
uma pessoa que fosse ali da Zona Leste, do Candinha, ou uma pessoa, sei lá, fosse do Linhares, seria um ponto de encontro melhor e mais acessível para todo mundo, sabe? E esse foi um dos motivos principais de ter sido em praças mais centrais da cidade. E, e eu acreditava também muito nessa parada de, tipo, vamos ocupar a praça, vamos ocupar a praça. Era uma voga que estava rolando meio que na época, assim, sabe, da juventude começar a frequentar espaços públicos e não fazer as coisas só em casa fechada, e vamos ocupar a rua. Então, assim, eu acho que o principal do Encontro de MCs ter sido um evento que rodou realmente em áreas mais centrais de Juiz de Fora foi para ser um ponto de encontro e também um ponto de exposição para a cidade. De tipo, é isso, a gente vai fazer cultura periférica no centro da cidade e vocês vão ter que, pô, engolir, sabe? Porque a galera tá aí, a cidade é nossa e não é só o nosso bairro que pertence à nossa galera, a gente vai expandir para onde for. E para mim o centro era um lugar simbólico de se fazer isso. Durou 7 anos esse evento, né, que você falou, e você conseguiu manter essa continuidade, né, de 15 dias, ter períodos mais espaçados, como que foi isso? Houve um aumento muito grande do público, o público diversificou muito no decorrer, como que foi isso? Então, o que a gente era, sazonalmente, a gente era expulso de algum lugar, né? Era isso que acontecia. Porque a gente começava a fazer, começava a dar muita gente, e aí a sociedade dava um jeito de embarrear, sabe? Fosse a polícia, fosse o poder público, fosse os próprios vendas que estivessem perto, ou, enfim, o que fosse, sabe? A gente, como eu falei para você, a gente começou lá na Praça Antônio Carlos, mas depois a gente começou a rodar as praças, depois a gente foi para o Vitorino, e, enfim, começamos a rodar, até a gente chegar no momento de que, tipo, pô, o evento está crescendo, a gente precisa de energia elétrica para botar microfone, e a gente começou a ocupar espaços de formas diferentes porque a gente tinha essa necessidade de começar a crescer, a gente queria botar show, não dava para botar um show sem microfone, enfim, aí a gente queria crescer o evento. E um dos primeiros, e tinha essa dificuldade também, né, de a partir de determinado momento a gente perder todas as praças e todas as oportunidades de ocupar, porque dava algum problema, ou porque não tinha alvará, ou porque não sei o que, ou passava horário, sabe? E aí a gente passou por alguns espaços. O primeiro que o nome na época era Rap Lanches, que era um espaço naquela ruazinha da TV Integração ali, é um trailerzinho que tinha, e foi a nossa primeiras edições elétricas, assim, foi muito legal. E a gente começou a ocupar lá, no começo vinha as 20, 30, 50 pessoas, começou a encher, e a gente foi expulso de lá, porque a nossa galera ocupou a rua, e aquela rua não passa quase ninguém, mas não podia passar a cultura, sabe? Não podia ser uma rua para cultura. Então, e a gente também nem saberia, tipo, galgar isso na época, né? A gente foi aprendendo isso também com o tempo, né? E aí a gente foi expulso desse espaço. Aí a gente fez outra edição lá no Vitorino, na pista, também, em parceria com o pessoal. Mas aí depois a gente ficou sem espaço, aí voltava para a Praça da Estação. Lá na Praça da Estação a gente conseguiu firmar a Roda de Sexta, que era um dos eventos do Encontro de MCs, esse sim acontecendo quinzenalmente, ou até semanalmente, dependendo da época. Teve época que foi semanalmente também. Até a gente achar algum outro espaço que a gente pudesse ocupar, e foi o DCE. Quando a gente encontrou o DCE, tem até vídeos disso, assim, registros no YouTube, tava um espaço bem abandonado, assim, sabe? O nosso coletivo produziu diversas limpezas e reformas dentro da viabilidade financeira e também de pessoas que a gente tinha. E a gente voltou a botar aquele espaço para funcionar para a cultura, sabe? E aí aconteceu a mesma coisa. No começo dava poucas pessoas, no final a gente estava botando, sei lá, 500, 600, sei lá quantas pessoas tava lá, sabe? A gente começou a encher o lugar, até começarem a fazer outras festas lá, o lugar voltar a ser ativo cultural,
e aí as pessoas fecharem o lugar, sabe? E aí a gente volta naquela mesma questão, o que que a gente vai fazer e tal. Aí a partir disso a gente começa a fazer um trabalho na Casa Absurda, foi também um espaço super importante para a cultura alternativa de Juiz de Fora. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. No início não dava ninguém, depois começou a encher, depois começou a ter outros eventos, até a vizinhança fazer um lobby, começar a reclamar e da polícia e ter que acabar, sabe? Então, assim, era um jogo de tipo, a gente vai, estabelece no espaço, cresce e vamos ser expulso dele, sabe? Não existia o espaço debaixo do viaduto na época. Uhum. É um espaço incrível que hoje o coletivo Espaço Hip Hop ocupa. É um coletivo que eu admiro demais, o trabalho de todos que estão lá. São pessoas que estavam com a gente na época do encontro, frequentando, ajudando, enfim. E era um espaço assim que a gente queria, na real, na época, sabe? Um espaço que pudesse ser realmente ocupado sem medo de ser expulso, sem medo de, enfim, dar problema, sabe? Então eram meio que esse o panorama, sabe? Mas eu acho que são esses os principais espaços que a gente ocupou, o DCE, a Casa Absurda, esse espaço do Rap Lanches, enfim, e aonde chamasse a gente estava indo, né? Porque a gente sempre acreditou na difusão do hip hop e, enfim, eu vejo hoje em dia que como as batalhas de rimas se popularizaram e como hoje o movimento é mais popular, e eu fico feliz porque eu sei que é uma cultura que faz diferença na vida das pessoas, é uma cultura benéfica. Então, foi isso, assim. Mas era uma cultura muito não entendida na época, sabe? Enfim, e eu fico imaginando que se a gente teve esse tanto de problema, fico imaginando a geração anterior, né? Fico imaginando, enfim, como que era fazer hip hop no final dos anos 80, nos anos 90, em Juiz de Fora. Devia ser uma coisa bem difícil, mas é isso. Era isso que ocorria na época, mas a gente sempre fez com muita garra e sempre acreditou que é isso, que a gente ia levantar essa bandeira e que se a gente tivesse que mudar de lugar, tudo bem. A gente só não podia parar. Vendo nas entrevistas, a gente consegue ver um pouco desse desenvolvimento, né, do hip hop na cidade e também dessa perseguição que, né, teve no decorrer dos anos e como isso foi melhorando, né? Então, hoje em dia pode-se ver que o underground está na moda, vamos dizer assim, né? Claro que de forma distorcida, mas está na moda, né? Então, está, entre aspas, assim, mais fácil de fazer aquele tipo de ocupação que o Space fez de forma muito bem feita e vem aproveitando o espaço, abrindo também para a participação de outras atividades culturais. Por exemplo, na entrevista do Ileso e da Pequena, a gente vê momentos de perseguição policial, né, de apanhar, né, porque está grafitando na rua, né, enfim, de pessoas agredirem verbalmente, de assédio, né. Hoje a gente teve no Space um tempo atrás um evento que envolveu 80 grafiteiros e grafitaram o muro lá da ferrovia. Então, houve muitas modificações na aceitação do hip hop, né, na cidade. E atualmente você mora fora de Juiz de Fora, como que está seu envolvimento com hip hop? Continua movimentando de alguma forma? Como está isso? Então, chegou um determinado momento também da minha vida que eu queria também partir para ações pessoais, porque a gente já estava numa sequência de 5, 6, 7 anos organizando um encontro de MCs. A gente vivia muito esse sonho coletivo, assim, mas eu queria realizar algumas coisas, sabe? Eu queria ver aonde eu conseguiria chegar com a arte do freestyle, sabe? E aí voltou um pouco aquele desejo lá do início, que eu falei para você, que depois se dissolveu
num objetivo coletivo, numa mudança social e uma mudança como ser humano, me voltou essa vontade, assim, do início, e na época eu também estava com algumas questões pessoais, enfim, já estava há muito tempo em Juiz de Fora, tinha feito a vida toda lá, já tinha me formado na faculdade lá, então eu já estava há 25 anos na mesma cidade, já estava rodando o Brasil, tanto já fazendo clipe de rap ou batalhando, né? Então, assim, eu já estava começando a vislumbrar isso, e aí opa, eu recebi uma proposta de trabalhar em São Paulo, e que eu fui, sabe, assim, eu já estava num processo de sair de Juiz de Fora, já tinha ficado uns 2 meses no Rio, um mês em Brasília, nesse esquema de fazer vídeo de rap e de participar das batalhas locais, né, e eu vim para cá, e eu lembro que eu pensava, né, eu falei, pô, agora é a hora de eu ir conhecer as maiores batalhas e conhecer a galera que eu só via nos vídeos, mas não só de conhecer, eu quero fazer parte, eu quero contribuir, eu não quero ser só público, não. Aliás, não ser só público, né? Mas eu não quero ficar apenas nisso, né? Porque o público também é parte essencial, sem o público não se faz a festa, e o hip hop é uma festa. Então, enfim, e aí eu comecei a frequentar as batalhas aqui em São Paulo. Aí eu fui, batalhei na Aldeia, batalhei no Grajaú Rap City, batalhei no Santa Cruz, batalhei em várias batalhas importantes. E sempre que eu batalhava, eu já falava que eu trabalhava com audiovisual. A primeira batalha da Aldeia que eu participei, se não me engano, foi a edição 88. Eu batalhei e perdi, e falei pro menino que eu filmava, e filmei algumas batalhas nesse mesmo dia, sabe? E aí passou 2 meses, eu já estava morando com a galera da Batalha da Aldeia em São Paulo, e eu pude fazer parte da organização da Batalha da Aldeia durante 2 anos, que foram durante os anos de 2018 a 2020. E foram anos incríveis junto com eles, vendo o crescimento. Na época, a batalha, quando eu cheguei, tinha 400, 500 mil inscritos no YouTube, né? Hoje a gente está falando de mais de 4, quase 5 milhões de inscritos. Enfim, uma batalha gigantesca, uma profissionalização do MC de batalha, de freestyle, e várias outras coisas que a gente nem imaginava na época. Então, assim, eu pude ter essa vivência dentro, sabe? E a gente realizou o primeiro aniversário com o Octógono, que foi o 3 anos. Então, assim, foi muito especial esse trabalho com a Batalha da Aldeia. E é um trabalho que eu realizo até hoje, que é a minha função atual dentro das batalhas, que é um trabalho documental de grandes eventos de freestyle, né? Então, eu já assinei diversos documentários do Duelo de MCs Nacional, com o coletivo Família de Rua, que também é um coletivo que faz parte da minha história, que é a galera lá de BH, o PDR, o Osléo, enfim, Monge, várias pessoas que são professores na minha trajetória. Fiz vários documentários da Batalha da Aldeia também, dos aniversários, fiz documentário da Batalha do Tanque, enfim, documentários do Encontro de MCs. O meu TCC também foi um documentário sobre o movimento hip hop no interior de Minas Gerais, e na capital. Então, assim, aconteceu muita coisa, sabe, nesse meio tempo, mas hoje são 9 anos de São Paulo. Eu ainda continuo com esse envolvimento, com essa parte documental das batalhas, continuo fazendo música, mas de um outro estilo, continuo andando com a galera do hip hop, e o meu pensamento continua alinhado com isso. Mas hoje eu atuo de formas diferentes, talvez com uma frequência um pouco menos menor, ou um pouco menor que a anterior, né? Mas a chama da cultura sempre vai estar acesa, assim, pelo menos enquanto eu estiver aqui, porque para mim não faz sentido uma existência sem arte, é uma existência sem luta e, enfim, foram essas coisas que o hip hop me ensinou. Então, foi um movimento de sair de Juiz de Fora que foi muito duro, porque eu deixei muita coisa lá, um encontro de MCs, minha família, meus amigos, enfim. Mas eu pude entrar numa jornada pessoal e também entrar em locais que eu só via de longe, sabe? Então foi muito legal também.
E eu acredito que é isso. Eu tinha certeza que eu tinha feito a minha parte, que eu dei o meu melhor e que pessoas fantásticas continuariam surgindo e existindo, né, na cidade, né? Então, assim, a gente tem pessoas como a Pequena, mesmo que você acabou de citar, que já tem, sei lá, 20 anos de atuação no hip hop da cidade, sabe? Então, essas pessoas são as nossas referências, a gente tem que estar a todo momento celebrando a existência delas, porque elas fazem a manutenção de uma raiz hip hop que, cara, que é linda, assim, só tá até hoje porque existiu esse sentimento, essas pessoas e a forma que elas acreditavam, né, no hip hop. Então, assim, para mim é sempre tempo de celebrar o Ice, a Pequena, o Ileso, Dona Denilde, PMC, pô, são tantos, sabe? São tantas pessoas enfim, eu sou fã dessas pessoas e eu acho que a nova geração necessita conhecer elas, porque é isso, elas realmente fizeram a diferença. E eu fico feliz de ter sido um pedacinho ali, porque esse pedacinho que eu pude participar me mudou completamente como pessoa e também atingiu algumas outras pessoas que depois atingiram outras pessoas. E a gente tem essa rede assim, meio que não dá para lembrar o começo. Que bom. Eu já estou caminhando para o final, né, para encerrar. Foi, sim, estou impressionada, encantada com a sua participação, com o seu envolvimento, com a forma que o hip hop te toca, né? E a última pergunta é justamente sobre isso, né? O que é o hip hop na sua vida? Então, o hip hop na minha vida, ele virou uma forma de ver e viver a vida. Porque, assim, antes dele, eu não tinha muita autoestima, não tinha muita perspectiva, era uma pessoa totalmente introspectiva, é uma pessoa que era lotada de preconceitos, mesmo sendo jovem, criança, sabe? Então, assim, o hip hop ele me moldou em tantas esferas, assim, da minha vida, que é meio que difícil de, tipo, eu pensar alguma em específica, sabe? Para mim, ele moldou e mudou minha vida. O hip hop é uma cultura foda, é uma cultura de resistência. Então, assim, tudo que ele me ensinou e as pessoas que ele me apresentou, elas foram vitais para tudo que eu penso hoje em dia e tudo que eu vou pensar amanhã, sabe? Porque eu fico pensando, né, hoje, um pouco mais afastado, assim, da cena do que em anos anteriores, o quanto que eu continuo sendo aquilo, só que em outros ambientes. Então, eu acho que o hip hop é isso, é sobre essa semente, né? Às vezes, a gente não vai permanecer para sempre dentro daquele evento, daquela organização, mas a gente sempre vai ser parte dessa cultura. Então, se hoje eu ocupo outros espaços, eu tenho que ocupar outros espaços, levando o que me levou a chegar nesses espaços. E o que me levou foi o hip hop. Então, independente do lugar que eu esteja, eu vou estar sendo hip hop e vou estar levando o que ele me ensinou, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. A partir do momento que eu conheci ele, como eu conheci ainda muito novo, com 15 anos, foi muito legal que eu consegui ainda ter uma formação e um ajuste e um alinhamento da pré-formação de coisas que eu tinha na cabeça, que na verdade era só um reflexo da sociedade desajustada, que já faz a gente nascer cheio de preconceitos e divisas sociais e mais um monte de coisa, né? Então, assim, para mim foi isso. Eu não consigo enxergar a minha vida sem o hip hop, eu não consigo enxergar a minha vida sem essas pessoas. Eu não, assim, eu até brinco, né, que eu falo, pô, é muito doido que eu sinto que a coisa mais legal que eu podia fazer eu já fiz, sabe? Que foi esse momento do encontro. Mas eu acho que a graça disso tudo é continuar sendo um resultado disso. Então, assim, continuar ainda trilhando, falando sobre.
é a forma de estar realizando aquilo todos os dias, sabe? Então, onde eu tô falando sobre quem eu sou, e sobre quem eu sou é sobre o hip hop, porque ele já está aí há mais de metade da minha vida, há 19 anos. Então, assim, vamos que vamos. Eu espero que em Juiz de Fora e no Brasil inteiro a gente possa ter uma nova geração de sementes dessa cultura. Eu sei que hoje a gente lida com o ritmo musical do rap na moda, o que faz as coisas ficarem meio não entendidas, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma coisa em super exposição, as coisas acabam se esvaziando um pouco, né? Então a gente tem MCs que nem sabem sobre a história do hip hop, a gente tem letras vazias, né? Mas eu acredito que vai ser legal quando a gente encontrar esse equilíbrio, sabe? Porque eu acho que também o holofote é importante para essas pessoas sobreviverem disso, porque na minha época a gente podia contar nem numa mão só quantas pessoas viviam disso, sabe? Então, assim, hoje eu tenho certeza que a gente conseguiu aumentar, mas a gente só aumentou por causa do holofote também. Então, espero que a próxima geração encontre um equilíbrio entre o crescimento, mas também entre a sua essência. Senão, ela vai se esvaziando e daqui a pouco ela não se reconhece mais. Então, eu espero olhar para frente, continuar me reconhecendo, porque eu ainda me sinto o mesmo cara depois do hip hop me impactou quando eu era criança. E eu espero ser o mesmo homem mais avançado, com essa mesma cabeça e perspectiva, assim, porque eu acho que a gente amadurece, mas os nossos ideais, eles permanecem. Nossa, muito obrigada. É um prazer enorme estar falando contigo. Contribuiu muito com a nossa websérie, com o nosso projeto, com a história do hip hop, que é nosso objetivo, estar preservando, né, essa história, valorizando essa história e contando através dos seus sujeitos, né, dos seus participantes, né, que acho que isso é o que envolve mais a gente, dá sentido na proposta, né, do projeto como um todo. Então, gratidão por estar falando comigo, por estar cedendo essa entrevista para a gente. Eu que agradeço. Um salve aí para todos vocês. Fico muito feliz mesmo pelo convite. Espero estar conhecendo vocês presencialmente, em algum evento de hip hop ou em alguma outra entrevista presencial. Vai ser uma honra para mim contribuir. E um salve a todos os amantes da cultura hip hop, a quem já fez, a quem faz e quem vai fazer daqui a alguns anos. É isso. As coisas são um ciclo. Eu me emociono, assim, falando da cena, porque é uma coisa que me faz falta aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que é isso, é sobre também andar para frente e ficar orgulhoso de tudo que aconteceu. Então é isso, meu grande abraço aí para todo mundo, um salve ao hip hop, vida longa, a cultura de Juiz de Fora, que é gigantesca, uma cidade cheia de pessoas talentosas em todas as áreas. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado